pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. E também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. E tirando eu, vossos pais, do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra que agora, em que nela não trabalhastes, cidade que vocês não edificaram, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temeis ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E jogai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Egito, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa parte aqui, irmãos. Essa expressão adversativa é muito importante, né? Vamos lá, repetir. Está aí o texto, só essa parte. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer com mais força. Porém, é importante a gente falar esse porém, irmãos, porque o porém, ele representa um posicionamento. Eu fiz questão de citar Siquém, porque Siquém, eu estava dizendo, Zé Maria, é o ponto de partida, né, de toda a história. Se a gente puxar, e eu peço a vocês que abram as Escrituras Sagradas no Gênesis capítulo 12, é importante que vocês façam essa leitura, a chamada de Abraão, vocês vão observar um detalhe, vários detalhes, mas tem um que é importante, que é o ponto de partida de Abraão. O capítulo 12, ele vai trazer o início da caminhada de Israel em Abraão. E o capítulo 12, quando Deus chama Abraão, se a gente fizer a leitura a partir do versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele,
e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E partindo, chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por toda aquela terra, até o lugar de Siquém. Lembra que eu pedi? Aqui, ó, mais uma vez, em Siquém. Até o cavalho de More. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão em Siquém e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que coisa interessante. Agora volta para o texto em Josué. Porque em Josué agora eles voltam para Siquém. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Abraão, ele inicia sua jornada em Siquém. E depois que Abraão passa, Isaac passa, Jacó passa, o povo desce ao Egito, né? 75 almas. E eles vão se multiplicando ao ponto tal de, na própria Bíblia, registrando aqueles de 25 anos para cima, aqueles que estão habilitados para a guerra, calcula-se em torno de mais de 3 milhões. 75 pessoas, mais de 3 milhões. Esse povo passa 430 anos, pensa comigo aí Abraão, aos 75 anos de idade, depois Isaac, depois Jacó, depois descem o Egito, 75 pessoas, se juntam à família de José, 430 anos, Moisés liberta, toma 40 anos no deserto, Josué sucede Moisés, eles vencem os cananeus, habitam na terra, e agora Deus traz eles para o ponto de partida, para Siquém. E em Siquém, e eu estava dizendo isso, Zé Maria, até me emocionei, porque tem coisas que a gente não compreende. Se a gente pudesse enxergar, irmãos, e quando eu li esse texto eu me lembrei de coisas da minha vida. Se a gente conseguisse enxergar o mundo espiritual e a gente começasse a ver o final da trajetória, a gente compreenderia cada palavra que Deus diz. Porque Deus chama Abraão em Siquém. Quando Abraão chega em Siquém, ele sai da cidade dele, atravessa o rio Eufrates. Ele atravessa o rio Eufrates, ele chega em Canaã, atravessa Canaã. Quando ele chega em Siquém, Deus aparece para ele e diz assim: eu darei à tua descendência essa terra que tu estás pisando. Deus diz isso. E passa-se centenas de anos, gerações que surgem de Abraão. E agora, a Bíblia diz aqui em Josué 24 que todas as tribos estão lá, no mesmo lugar que Deus disse: darei esta terra à tua descendência. E agora milhares, centenas de milhares estão lá, no mesmo local. É como se Deus, eu não posso conjecturar, e se posso, eu fico imaginando Abraão no céu, e Deus rasgando o céu para Abraão e mostrando a Abraão, para Abraão lembrar, né? Olha, Abraão olhando assim e vendo que há centenas de anos ele estava naquele mesmo lugar, e agora a descendência de Abraão estava lá. Todavia, tem detalhes que a gente precisa entender no texto. Siquém é um lugar de aliança, de pacto. Toda vez que essa cidade aparece, ela aparece para se estabelecer uma aliança com Deus. O próprio capítulo 8 de Josué, quando ele chega mais uma vez em Siquém, se você gostar de curiosidade, a palavra Siquém, ela tem o significado de ombro ou costas, porque ela fica entre o monte Ebal e o monte Gerizim, que são os montes onde as tribos de Israel subiram para proferir bênçãos em Ebal e maldição em Gerizim. A repetição do texto do capítulo 27 de Deuteronômios. E Siquém na base e as tribos em cima, e todas as vezes que a cidade aparece, ela aparece Deus chamando o seu povo para realizar uma aliança, um pacto com Deus. Hoje pela manhã eu estava vendo um amigo no trabalho dizendo assim: tudo aquilo que precisa de aliança, eles estavam conversando, eu e mais dois,
e eles estavam lá conversando. Ele disse: ó, quando precisa de algum pacto, é porque Deus não está no meio. Logicamente, eles não são cristãos evangélicos, e eu entendi o que eles disseram. E eu pensei comigo: é um engano. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. Deus é Deus de responsabilidade. Eles usaram assim a seguinte expressão: toda vez que precisa de uma aliança, é porque o diabo está no meio. E eu sorri, entendi a falta de entendimento deles, e pensei comigo: pelo contrário, Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. E aqui em Josué, é bonito quando a gente lê e as pessoas dizem assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É bonito. Porém, eu fiz questão de dar ênfase no porém, no contudo, no entretanto, porque essa expressão adversativa, ela diz que existe um contrário. Existe a necessidade de um posicionamento. Esta declaração de Josué, ela é um posicionamento dele diante do contexto que ele estava vivendo, daquilo que o cercava. A necessidade de se posicionar, irmãos. Existem algumas coisas que no mundo pós-moderno, elas são muito faladas, como questões de ser popular, questões de ser politicamente correto. Nós vivemos uma sociedade que você não pode expressar opiniões. Se a tua opinião não estiver conforme grupos A, B, C, D e o que for, independente de ser maioria ou minoria. E o engraçado é que eu conheço muitas pessoas, e você conhece também, que falam coisas que até não pensam, mas falam para serem aceitos pelos grupos. E a gente tem que ter cuidado, porque dentro desse contexto, nós, como servos de Deus, nós somos chamados para tomarmos uma posição. E o que o Josué faz aqui é se posicionar, tomar uma posição. Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração que expressa um compromisso com Deus verdadeiro. É uma expressão que nos chama para nos comprometermos com Deus. E isso é importante. E a grande pergunta que eu estava me fazendo, e fiz questão de trazer ela aqui para cada um de vocês, é: por que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque ele nos chama para um momento de posicionamento. E o interessante, irmãos, que no capítulo anterior, Josué, ele anuncia a própria morte. Ele disse: olha, ele diz assim: eu estou indo pelo caminho de todos os homens. É uma expressão que ele está dizendo: está chegando a hora de ir embora. Ele já é um homem velho. Ele é alguém que viveu tudo que tinha que ser vivido. Mas mesmo chegando neste ponto da vida, ele nos ensina que devemos nos posicionar, tomar decisões. Todos os dias a gente precisa tomar decisões. Porque, Disney, é mais fácil a gente seguir a correnteza. É mais fácil a gente seguir a maioria. E aqui ele relembra, eu li o texto do capítulo 24, ele relembra a trajetória para chegar até Siquém. Veja, irmãos, como Deus é. Parte de Siquém, eles caminham para o Canaã, atravessam o rio do Egito, o rio Nilo, vão para o Egito, passam 430 anos, e Deus anda com o povo no deserto, morre gente, nasce gente, atravessa o Jordão, entra em Jericó, conquista Canaã, e Deus traz o povo de volta para o início. E o que há de especial em Siquém? O que há de especial em Siquém é uma aliança, é um pacto. É como se Deus estivesse dizendo a Israel: olha, o ponto de partida e o ponto de chegada são os mesmos. A aliança. O que nos leva ao fim e da onde a gente chega e para onde a gente vai, sempre é o compromisso que a gente assume perante Deus. Porque quem não quer se comprometer com Deus, não pode, de maneira nenhuma, exigir nada dele, pedir nada a ele. É lógico que eu estou usando expressões humanas, que ninguém exige nada de Deus. Mas às vezes as pessoas querem tanto de Deus, mas não compreendem que isso é uma relação de pacto, de aliança, de compromisso. Ele diz assim: olha,
Abraão sai de Harã. E perceba uma coisa aqui, para chegar em Siquém, e aqui vai uma coisa para a gente aprender aqui nesta noite. Para chegar no lugar da aliança, primeiro a gente tem que renunciar. E a gente volta mais uma vez para o texto para você compreender Gênesis 12. Olha que coisa bonita em Gênesis 12. Olha o que Abraão faz. Capítulo 12, Bíblia aberta, já que é culto de doutrina, é bom que seja assim. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que está escrito no versículo 4, diz assim: e assim partiu Abraão. Eu gosto de algumas expressões, mesmo a transliteração do português, porque ela nos dá o sentido. Deus olha para ele e chama ele primeiro para uma renúncia. E quando ele ouve tudo de Deus, ele larga tudo, e a Bíblia diz assim: partiu Abraão. Esse assim significa obedecer, se comprometendo, renunciando, deixou tudo para trás. E o interessante é que Deus diz assim: vai para a terra que eu te mostrarei. Vai. E ele vai. O versículo 4 diz: e assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, conforme o Senhor tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por toda aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E o que foi que Abraão fez? E edificou um altar ao Senhor. Olha o passo, irmão. Renúncia, atitude. Ele chega, Deus faz a promessa, e depois ele toma uma atitude de selar o relacionamento, de levantar um altar a Deus. E o que a gente tem que pensar dentro dessa construção é que Deus não pode se comprometer com quem não renuncia. Por isso que Jesus, na graça, Jesus diz assim: olha, quem quiser, não é obrigado, porque a base do relacionamento com Deus são atos de vontade, não obrigação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu gosto de uma expressão que diz assim: negue-se a sua própria vontade. Tome a sua cruz e siga-me. Veja que a aliança que é estabelecida na graça, na cruz, ela é precedida de renúncia. Deus só faz aliança com aqueles que estão dispostos a renunciar à própria vontade. E Abraão faz isso. Josué, ele vai tomar uma atitude. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e devoção sincera. Preste atenção. É disso que Josué fala nas palavras quando ele diz isso. Agora, pois, temam o Senhor. Versículo 14, se você puder olhar. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com sinceridade e fidelidade. E lancem fora os deuses aos quais serviam os seus antepassados além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha que coisa interessante. A gente tem esse contexto como pano de fundo da frase. Porque se a gente lê a frase, irmão, só por ler, eu acho, as pessoas assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Calma, calma.
Tem um porém. O porém pressupõe isso: uma devoção absoluta e uma sinceridade, uma tomada de decisão. Quando ele diz assim, porém, o contexto e o pano de fundo dessa história é o povo se subjugando à idolatria, se misturando com aquilo que desagrada a Deus. E ele diz assim: ei, decidam-se. Eu já me decidi. Se vocês quiserem viver essa vida, e é bom deixar claro que mesmo quando ele fala da possibilidade de escolha, não é que Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês podem escolher e o problema é de vocês. Não, pelo contrário. Deus disse assim, ó, através dele, decidam. Só que se você olhar o texto e o contexto, você vai ver que ao decidir servir aos deuses dos pais deles, eles atraíam para si o julgamento de Deus e a desaprovação de Deus. Porque, irmão, se vir a Deus é um ato que a gente se relaciona com Ele, mas a gente atrai todas as bênçãos dEle. Por isso que em Siquém, quando eles declaram no capítulo 27, tem gente que canta, né? Tem hinos que cantam assim, que eu não correrei atrás de bênçãos, as bênçãos me correrão atrás de mim, né? Citando, fazendo poesia desse texto de Deuteronômio, está correto. Todavia, em Siquém, do lado esquerdo é Baal, do lado direito Gerezi, existe a necessidade de tomar uma decisão. Porque se escolhe este lado, se atrai a bênção de Deus. Se escolhe este lado, consequentemente o homem viverá em maldição. Porque do mesmo jeito que ele será abençoado porque escolheu Deus, ele será amaldiçoado porque rejeitou Deus. Amém? Glória a Deus. O que aprendemos com isso? Primeiro, irmãos, preste atenção. Eu trouxe 5 pontos, vou ser bem rápido, não vou demorar. Podemos aprender algumas coisas. Primeiro, a família, ela tem que ser uma expressão do servir ao Senhor. Você observou o livro de Josué que não cita o nome de filhos, não cita o nome de esposa aqui? Veja que ele traz a família para o servir ao Senhor. E aqui é importante porque é sim possível termos projetos para a família que Deus esteja nele. Sim, é possível. É possível Deus estar dentro desta unidade familiar. Agora observa um detalhe. Preste atenção numa coisa. Às vezes, a gente pode incorrer em muitos erros. Eu fiz questão de anotar esse, porque tem pessoas que são capazes de liderar multidões, mas se esquecer de liderar a sua própria família, são fracassados, irmãos. Eu conheço pessoas que são excelentes líderes nos seus trabalhos. São capazes de liderar dezenas, centenas de pessoas, mas não são líderes dentro da própria família. Quando Josué fala isso, ele diz que a liderança principal dele era dentro da própria casa. E isso que importa para a gente. Porque se eu, pastor Alisson, liderar a igreja, liderar a congregação, liderar quartel, mas não liderar minha família, minha liderança é fracassada. Por quê? Porque ele declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa responsabilidade, tua mulher, tua homem, é sermos líderes dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Porque todo sucesso fora dela, se não for aplicado dentro, é fracasso. Mudar o mundo e não buscar mudanças para a família também é fracasso. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não se esforça para mudar dentro da sua própria casa. Quer ser elemento de transformação de tudo, menos dentro de casa. Isso é sinal de fracasso, irmãos. Porque se chegar no final da minha vida e eu sair fazendo trajetória de mudanças por onde eu passei, mas não fizesse na minha casa, é sinal de fracasso. Terceiro, uma família comprometida com a unidade. Deixa eu te dizer, individualidade faz parte da essência do ser humano. A pior besteira
que as pessoas podem querer fazer com o homem como ser social é tentar arrancar dele a individualidade. Mesmo porque essa individualidade foi Deus que colocou. O pastor é ele, eu sou eu, cada um tem um jeito de ser. Esse irmão que está do teu lado também. Só que a individualidade, ela tem que ser utilizada para a unidade da família. Somos diferentes. Eu sou diferente de Giovana. Os meus filhos são diferentes de mim. Mas, dentro da individualidade de cada um, deveremos trabalhar para a unidade da família. E quantas vezes nós somos chamados, pastores, para anular essa individualidade em pró da família? Quantas vezes nós somos chamados para recuar nas nossas vontades, para se estabelecer a unidade dentro da família? Ou não é assim? Quantas vezes a gente tem que colocar as vontades de lado? E quando Josué ele diz assim, olha, eu, e ele coloca eu, porque ele sabe que, e a família, a minha família, serviremos ao Senhor, ele sabe que existe uma individualidade, e essa individualidade não é rejeitada por Deus. O que Deus rejeita é quando essa individualidade ela é egoísta. Ou é o que eu quero ou não é. Ou é o que eu penso ou não é. Essa individualidade é rejeitada. Mas ele inicia dizendo eu como ser individual. Mas ele diz eu e a minha família, ou seja, a minha individualidade, trabalhando em prol da unidade da minha família no servir a Deus. Porque às vezes, eu fiz questão de colocar, ele não disse assim, preste atenção. Ele não disse assim, eu servirei ao Senhor. Não. Ele disse, eu e a minha casa. Irmãos, escuta uma coisa. Eu vi uma vez uma pessoa que disse assim, pastor, eu desisti de orar pelo meu esposo. Não tem jeito. Já falei tanto de Jesus para ele que agora a salvação é individual. Assim, a salvação é individual. Então agora eu vou tomar conta de mim e ele que tome conta dele. Está errado. Eu estava dizendo, Zé Maria, irmãos, que eu conheço mulheres de Deus que passaram anos da sua vida vindo para a igreja com a Bíblia e muitas vezes colocava a Bíblia do lado, como se fosse uma representação do seu esposo. E esposo que vivia na bebida, nas drogas, na prostituição, mas ela estava lá orando, porque ela não abria mão disso. E eu vivi isso, vi pessoas caminhando por este caminho e sendo abençoadas, porque somos individuais, mas devemos trabalhar para a unidade da família. Eu gosto de dizer, só tem uma pessoa neste mundo espiritual que deseja que você desista da sua família. Só existe um, que é o diabo. Só ele. Você não pode desistir. Josué disse o quê? Eu e a minha casa. Mais um pouquinho para a gente ir por causa do tempo. Agora tem uma coisa, ele diz assim, eu e a minha casa. Um exemplo dentro e fora de casa. Ele poderia dizer assim, né? Porque tem gente que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele poderia ter dito assim, minha casa servirá ao Senhor. Não. Ele disse, eu e a minha casa. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que o servir ao Senhor, nós temos que ser um exemplo dentro, aliás, fora e dentro da nossa casa. Não adianta, senão a gente pode sofrer a crise de Naamã, irmãos, de ser general, de ser conquistador, de ser um campeão, guiando exércitos lá fora e um leproso dentro de casa. O indivíduo é o melhor fora, mas é o pior dentro. Por isso que ele diz assim, ó, eu e a minha casa. Ele não diz assim, minha casa servirá ao Senhor. Eu fiz questão de anotar essa pergunta aqui, porque às vezes a gente cai nessa besteira. Nós devemos ser o exemplo, irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. Josué não era o tipo de pessoa que dizia assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer que o filho ore, mas não ora. Quer que a esposa leia a Bíblia, mas não lê Bíblia. Quer que os filhos façam consagração, mas não faz consagração.
exige da família que tenha comportamentos cristãos que nem nós mesmos temos. Eu estou me incluindo aqui para não falar especificamente de ninguém. Por isso que Josué disse, eu e a minha casa. Ele se coloca como exemplo e líder para a sua família. Ele reconhece que há uma necessidade dele ser o padrão, tanto fora como dentro. Porque não adiantaria, irmãos, a gente dizer assim, ó, Josué, o sucessor de Moisés, aquele que conduziu o povo até a terra de Canaã, que conquistou nações, que pacificou, que colocou Israel na terra, sim, e dentro de casa. E dentro da família. Mas o que foi que ele disse? Venci fora, mas venci dentro. Conquistei fora, mas conquistei dentro. Lutei as guerras fora, mas lutei as guerras dentro. Não desisti fora e não desisti dentro. Porque senão a gente corre o risco, né, de ouvir isso. Não, por mim, pessoas, pastor, e se não der certo? Cada um, irmãos, escolhe o caminho que quer. Nenhum pai pode obrigar, mesmo porque a relação com Deus, mesmo na antiga aliança, a relação com Deus era baseada em atos de vontade, mesmo na antiga aliança. Todavia, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos insistir pelo exemplo. Tem uma frase que eu acho linda, era uma das que mais me motivava lá em Paudalho. Quando eu andava na academia e às vezes atravessava aquele pátio cheio de frases motivadoras, tinha uma delas, muitas, mas tinha uma que eu guardo até hoje, que ela dizia assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu amava essa frase. E a gente tinha tudo, a gente passava correndo, né? É tudo acelerado. E eu nunca esquecia dessa frase. Eu sempre lembro dela quando eu falo isso, ou quando eu falo sobre essas coisas. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mandar orar, mandar jejuar, mandar ler Bíblia não é suficiente se não ler, se não orar, se não consagrar, se não jejuar. É assim que tem que ser. Para terminar, vou segurar muitos irmãos, não. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo. Às vezes a gente deseja. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um grande teólogo que diz assim: tem pessoas que a única Bíblia que essas pessoas lerão durante sua vida toda será a minha e a tua vida. Tem gente que não tem oportunidade de ler, ou não quer, desculpe, ler a Bíblia e ler as Escrituras na minha vida. E o que é que ela está lendo? O que é que ela está vendo? O que é que ela está enxergando em mim? Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui o texto, quando eu falei sobre porém, eu disse a vocês que é um ato de decisão. E eu iniciei aqui falando sobre essa questão de querer ser popular, de querer agradar, de seguir a opinião da maioria. A maioria aqui não era Josué, meu irmão. Josué era a minoria, não era a maioria. Eu estava dizendo na doutrina, eu sou professor dos meus 2 filhos, aqueles que estão ali no colégio da polícia. E a gente tem uma disciplina lá chamada Cultura e Cidadania, na escola. E no mês de junho, a nota da disciplina era participar do São João da escola. Participar que eu falo é vestir, dançar, fazer todas essas coisas. Para poder receber nota tinha que fazer isso. Ou então, fazer um trabalho. Essa era a escolha. O que era mais fácil? Vestir os meninos de quadrilha, colocar eles para dançar, ou fazer o trabalho? E o professor eu achei bacana dele. Ele mandou fazer o trabalho escrito. Teve uma hora que eu tive pena de Alisson Filho, principalmente ele, que ele já estava escrevendo tantas laudas que a mão dele ficava doendo de tanto escrever. Mas eu achei aquilo bonito e eu expliquei aos 2. E sabe uma coisa que me surpreendeu? É que, juntando as salas dos 2, eu acho que juntando as 2, chega em próximo de 120 alunos, né? Turma 6º ano A, 6º ano B, 7º ano A, 7º ano B. Foram pouquíssimas pessoas
que não participaram do São João. Pouquíssimas pessoas, mas poucas mesmo. A maioria foi dançar, afinal de contas ia ganhar 10. Mas aí não está a surpresa. A surpresa é que muitos dos que estavam ali eram crentes, eram filhos de crentes. Essa era a surpresa. E eu fiz questão de dizer aos meus filhos que havia necessidade de se posicionar. Mas eu penso assim, por que a maioria segue esse caminho? Por que a maioria não se incomoda? Porque a gente entra na internet e a gente vê filhos de crentes e crentes fazendo esse tipo de comemoração. Ah, pastor, mas eu não sei. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Percebam que quando a pessoa se interessa por determinados assuntos, pastor, estuda muito. Meu irmão, quando eu vou conversar com alguém que me pergunta sobre o ato de dizimar, o cara vem conversar comigo, no mínimo, com 10 textos que ele leu no Google. No mínimo. E você tem que estar preparado para poder argumentar. E eu digo, meu Deus, por que pesquisa tanto sobre isso, mas não pesquisa sobre outras coisas? Porque se fizer uma pesquisa rápida no Google, vai encontrar que essa é uma festa pagã, que é uma expressão do paganismo. E eu disse a meus filhos, estavam lá na caneta, mas havia necessidade deles sofrerem isso por amor a Cristo, para que de criança eles compreendam que o Evangelho é lugar de posicionamento, que o caminho mais fácil não é o caminho de Deus, pode ser o caminho da maioria, e pode ser o caminho impopular. Bem, esse pastor Alisson é muito chato, esse pastor Alisson também está exagerando, está passando dos limites, mas eu preciso dizer a eles, eu, como padrão e exemplo, e a minha casa serviremos ao Senhor. E ao servir ao Senhor é botar o porém antes. Porém, todo mundo está indo dançar forró, todo mundo está indo lá porque é bonito. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo está cantando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo está vestindo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo está dizendo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, e o prejuízo, qual é o problema? Paulo disse, sofra injustiça por amor a Cristo. Quer ser popular? É complicado, né, meu irmão? É mais fácil ser popular, né? Porque afinal de contas ninguém vai dizer que o senhor é chato, né? As pessoas, e agora a ofensa, né? Agora a gente vai ficando velho, né? Já estou com 44 anos de idade. Antigamente eu era mais arredio, mas hoje eu nem ligo. Eu não falo, falo esses assuntos assim no púlpito porque é doutrinário. E a gente precisa falar, porque se a gente não falar, as pessoas vão começar a achar que é certo, e não é. E não é. Cristianismo é posicionamento. Ele diz, é muito bonito dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Negativo, não é esse o texto. Porém, e o porém mostra um contexto de escolha quando a maioria estava no caminho contrário. Quando a maioria estava indo por outro caminho. A atitude de Josué era uma atitude contra a correnteza. Só que a atitude dele é uma atitude que chama para transformação. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas termina só com ele e a casa dele? Não. Os demais dizem assim, Josué, nós também. Nós vamos nos posicionar. Agora, se Josué olhasse e dissesse, sabe de uma, eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada, porque senão eu vou desagradar fulano, beltrano, ciclano. E a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente, obreiro, com medo. Eu gosto de uma frase de Armando Nogueira que ele dizia assim, quando discutia essa discussão na década de 60, 70, de Fla-Flu lá no Rio de Janeiro, ele dizia assim, quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. Se a gente ficar com medo, mas pastor, fulano pode sair da igreja, Beltrano pode sair da igreja, aí a gente fica com medo de perder, e a gente termina perdendo a vontade de ganhar. E no final a gente perde. Ele usava isso para definir aqueles times de futebol que colocavam 3 zagueiros, 4 volantes, o indivíduo ficava só ali, com medo de atacar, no final perdia de todo jeito. A igreja foi chamada, meu irmão, para se arriscar. A igreja foi chamada para renunciar, para se posicionar. E a igreja cresceu, meu irmão. Sempre que a igreja cresceu, ela cresceu quando ela se posicionou e ela preferiu ser discriminada. Cristianismo que o indivíduo não está preocupado com isso, não.
Para terminar, bem suave com os irmãos. Não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Em muitas ocasiões, a fé em Cristo nos coloca contra a correnteza. Vou repetir para você. Em muitas ocasiões, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Eu vi muitas pessoas se desviando. Deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalhei muito nesse São João quando ele era do lado de lá. Era incrível. Que eu ia trabalhar no São João. Obrigado, claro, não é porque eu queria, né? Eu ia trabalhar no São João. E o que eu via de pessoas se desviando no período de São João, no período aqui de 6, 7 dias, e as pessoas se desviavam. Eu ficava imaginando. Eu lembro que eu estava num culto há muitos anos aqui na sede, e daqui eu saí para ir para lá. E eu vi pessoas, e eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Isso não é possível. E às vezes a gente não compreende isso, e é necessário falar. E a gente começa a achar normal. Existem muitos lindos, Helenilza. Mas hoje está uma moda incrível. Crentes que são comerciantes, quando vão botar os hinos, botam hinos do mundo. E até hinos indecentes. Deixa eu te contar uma coisa aqui, só te explicar para te orientar. Tem uma música que muitos comerciantes crentes estão colocando assim: acorda Pedrinho, não sei o que lá, não sei o que lá. E colocam. Vai estudar a música para você saber o que é Pedrinho. Alguém sabe? Se souber, levanta a mão. Pastor, eu sei qual é a figura de linguagem. É um órgão sexual masculino. E as pessoas colocam, crente, achando bonito. Tem tanto hino. Procura o Ministério Louvor, coloca um hino aqui. Mas pastor, todo mundo faz. Escuta isso, com muita calma. É doutrina. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe tua vida.